Ítalo parou o carro preto de luxo diante da porteira enferrujada da antiga casa de campo e demorou alguns segundos antes de desligar o motor. O silêncio daquele lugar parecia maior do que ele se lembrava. Não era apenas a ausência de vozes, nem o abandono evidente da propriedade fechada havia mais de um ano. Era como se o próprio tempo tivesse parado ali no dia do funeral de Lara, sua esposa, e se recusado a seguir adiante. O mato alto avançava pelas laterais da estrada de terra, o velho celeiro de pedra parecia mais escuro sob a luz da tarde, e as janelas da casa principal continuavam fechadas como olhos que não queriam mais ver o mundo. Ele só havia ido até ali porque a reunião que teria em outra cidade fora cancelada de última hora, sem saber exatamente por quê, decidiu mudar o caminho de volta. Talvez tivesse sido saudade. Talvez culpa. Talvez apenas cansaço. Havia meses que sua vida se resumia a reuniões longas, contratos milionários, voos curtos, noites mal dormidas e um apartamento luxuoso onde os passos ecoavam como se ninguém realmente morasse ali. Os filhos estavam sempre limpos, alimentados, vestidos com roupas impecáveis, cercados de conforto, brinquedos caros e empregados eficientes. Tudo estava em ordem. Tudo parecia funcionar. E, mesmo assim, havia um vazio que o dinheiro não preenchia, um silêncio dentro de casa que ficava mais pesado a cada dia. Ítalo empurrou a porteira com o ombro e entrou devagar, sentindo a poeira subir sob os sapatos italianos. O sol da tarde dourava a propriedade com uma beleza cruel, como se o lugar ainda fosse digno de felicidade. Ele caminhou em direção ao pátio principal, já pensando em voltar. Não fazia sentido estar ali. Não fazia sentido mexer naquele passado que ele havia trancado com tanto esforço. Mas, quando dobrou a lateral do celeiro e avistou o campo aberto atrás da casa, ficou imóvel. Lá estava Beatriz. Montada no cavalo marrom que Lara mais amava, com Ana sentada à sua frente e Mateus atrás, os dois agarrados ao corpo dela com uma confiança quase dolorosa de se ver. O vestido preto simples se movia com o vento, os cabelos presos de qualquer jeito deixavam alguns fios escaparem junto ao rosto, e a expressão serena daquela mulher humilde contrastava de maneira absurda com a cena que se desenhava diante dos olhos dele. O cavalo andava devagar pela relva alta, obediente, como se reconhecesse não apenas as crianças, mas também a paz daquele momento. Ana ria baixinho, o rosto iluminado por uma alegria que Ítalo não via havia meses. Mateus, sempre mais calado desde a morte da mãe, apertava os bracinhos em volta da cintura de Beatriz e observava tudo com olhos atentos, vivos, curiosos. Os dois pareciam diferentes. Mais leves. Mais crianças. E aquilo o atingiu com a força de uma punhalada. Porque naquele instante ele entendeu, sem precisar de palavras, que seus filhos estavam felizes. Realmente felizes. Não da forma educada, obediente e silenciosa com que se comportavam no apartamento da cidade, entre telas, babás e horários rígidos. Ali havia alegria de verdade. Havia vento no rosto, poeira na roupa, sol na pele, riso espontâneo, corpo relaxado. Havia vida. E a mulher que ele contratara para manter a rotina da casa funcionando, a empregada discreta que mal levantava os olhos quando falava com ele, estava no centro daquela cena como se pertencesse a ela desde sempre. O coração de Ítalo disparou. Primeiro veio o choque. Depois a indignação. Em seguida, algo mais perigoso. Um aperto no peito que misturava ciúme, culpa e uma dor funda, quase insuportável. Porque a imagem de Beatriz com seus filhos sobre o cavalo, no mesmo lugar onde Lara costumava levá-los quando ainda eram bebês, era bonita demais. Devastadoramente bonita. Bonita a ponto de parecer errada. O empresário avançou alguns passos, esmagando o cascalho seco sob os sapatos. O som chamou a atenção do cavalo, que ergueu a cabeça e bufou. Beatriz virou o rosto num sobressalto, ao vê-lo parado ali, empalideceu tanto que por um instante pareceu perder o ar. A mão apertou automaticamente as rédeas. Ana virou-se também, sorrindo no começo, até perceber pela expressão do pai que algo estava errado. Mateus ficou quieto, os olhinhos alternando entre um e outro sem entender. Desça daí imediatamente, Beatriz. A voz de Ítalo saiu baixa, rouca, mais trêmula do que ele gostaria. Não era um grito, mas havia nela uma autoridade fria que fez o campo inteiro parecer encolher. Beatriz não respondeu de imediato. O medo atravessou seu rosto com nitidez, mas ela não desmontou. Em vez disso, ajustou melhor Ana em seu colo e passou o braço para firmar Mateus atrás de si, como se o primeiro impulso dela tivesse sido proteger as crianças e não a si mesma. Aquilo irritou Ítalo ainda mais. Eu mandei descer agora. Senhor Ítalo, eu posso explicar.
Eu não pedi explicação. Pedi que você descesse. O cavalo bateu um casco no chão, impaciente com a tensão. Ana se encolheu contra o peito de Beatriz. Mateus apertou ainda mais a cintura dela, enterrando o rosto nas costas de seu uniforme simples. Ítalo percebeu aquele gesto e sentiu o sangue ferver. Não porque o menino estivesse assustado, mas porque procurara abrigo nela e não nele. O que significa isso? Como você entrou aqui? Quem lhe deu permissão para trazer meus filhos a esta propriedade? Você tem noção da gravidade do que fez? As perguntas saíam uma atrás da outra, carregadas de indignação e de uma emoção que ele não conseguia dominar. O homem acostumado a controlar salas de reunião inteiras, a intimidar acionistas, a decidir destinos com poucas frases, se via completamente desorganizado diante daquela cena. Tudo ali fugia à ordem que ele havia construído desde a morte de Lara. A casa fechada. A fazenda esquecida. A memória trancada. Os filhos ocupados, protegidos, quietos. Tudo estava em seu lugar. E Beatriz, com um gesto simples e imperdoavelmente corajoso, havia atravessado todas essas fronteiras. Foi então que Mateus levantou a cabeça e falou, surpreendendo a todos. Não briga com a Bia. A voz saiu fina, insegura, mas clara o suficiente para cortar o ar. Ítalo sentiu o corpo inteiro endurecer. O menino raramente formava frases completas desde o funeral da mãe. Passava a maior parte do tempo em silêncio, respondendo com gestos ou palavras soltas. E agora falava, justo naquele momento, para defendê-la. Pai, não briga com a Bia, repetiu ele, desta vez com mais força. A gente tá feliz aqui. As palavras entraram no peito de Ítalo como um golpe. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Feliz. O filho acabará de dizer aquilo olhando para ele, como se estivesse confessando uma coisa proibida. Como se a felicidade fosse algo raro demais para ser escondido. Ana, que até então observava em silêncio, encostou a cabeça no ombro de Beatriz e murmurou com a espontaneidade cruel das crianças. Aqui a mamãe gosta da gente. O mundo pareceu parar de girar. Ítalo deu um passo para trás. O rosto perdeu a cor. Seu olhar correu do cavalo para a casa, da casa para as árvores, das árvores para os filhos, como se estivesse tentando encontrar um ponto de apoio em algum lugar, qualquer lugar, que não fosse aquela frase. Aqui a mamãe gosta da gente. A brutalidade inocente daquilo rasgou algo dentro dele. Porque significava que, na mente dos filhos, existiam lugares onde a presença da mãe era mais viva. E o apartamento onde ele os mantinha não era um deles. Beatriz finalmente desmontou, com movimentos ágeis e seguros, primeiro ajudando Ana a descer, depois Mateus. As crianças se esconderam atrás dela quase automaticamente, usando seu corpo pequeno como uma muralha. Ítalo viu aquilo e sentiu uma humilhação silenciosa crescer dentro de si. Senhor, por favor, escute antes de tirar qualquer conclusão, disse Beatriz, a voz embargada, mas firme. Eu sei que parece errado. Eu sei que o senhor vai achar que abusei da sua confiança. Mas eu não trouxe as crianças aqui por mal. Eu trouxe porque elas precisavam. Precisavam? Você perdeu completamente o juízo? Você saiu com os meus filhos, sem avisar, trouxe os dois até uma propriedade fechada, montou num cavalo que não era usado havia anos e agora me diz que eles precisavam disso? Precisavam respirar, senhor. A resposta veio tão rápida e tão direta que ele ficou em silêncio por um instante. Precisavam sair daquele apartamento. Precisavam correr. Precisavam ver o céu. Precisavam tocar a terra, sentir o vento, lembrar de coisas boas. O Mateus quase não fala mais. A Ana acorda chorando de madrugada chamando pela mãe. Eles passam horas olhando pela janela sem brincar direito. O senhor talvez não veja porque está sempre trabalhando, mas eu vejo. Eu vejo todo dia. Ítalo sentiu o maxilar travar. O rosto de Beatriz estava molhado de suor e emoção, mas ela não abaixava os olhos. Havia medo nela, sim. Havia consciência do risco. Mas havia também uma coragem que ele não esperava encontrar numa funcionária de voz baixa e gestos contidos. Você não tem o direito de falar da minha família como se me conhecesse. Eu não conheço o senhor inteiro, respondeu ela, quase num sussurro. Mas conheço a tristeza dessas crianças. O vento passou mais forte pelo campo, fazendo as folhas das árvores estremecerem. O cavalo abaixou a cabeça para pastar, alheio ao drama humano que se desenrolava à sua volta. Ana segurou a barra do vestido de Beatriz. Mateus limpou o nariz com as costas da mão e encarou o pai com uma mistura de medo e expectativa. Por alguns segundos, ninguém disse nada.
Ítalo olhou para os filhos e viu os detalhes que sua rotina vinha apagando. As bochechas coradas pelo sol. Os sapatos sujos de terra. Os cabelos bagunçados pelo vento. Os olhos acesos. Não havia luxo naquela cena, nem ordem, nem controle. Havia desobediência, improviso, poeira e risco. Mas havia algo mais. Algo que ele reconheceu com horror, vitalidade. Seus filhos pareciam mais vivos ali, cobertos de terra e escondidos atrás da empregada, do que em qualquer jantar silencioso na cobertura iluminada da cidade. E foi justamente isso que o desestabilizou. Porque, pela primeira vez desde a morte de Lara, ele começou a suspeitar que talvez não estivesse protegendo os filhos. Talvez estivesse apenas sepultando os três de forma elegante. Ítalo permaneceu parado no mesmo lugar por alguns segundos depois que as palavras de Beatriz terminaram de ecoar no ar. O vento continuava soprando leve pelo campo, fazendo as folhas das árvores se moverem com um som suave que parecia distante demais da tempestade que se formava dentro dele. Ele olhou novamente para os filhos. Ana continuava segurando o vestido de Beatriz com força, como se tivesse medo de que alguém fosse levá-la embora. Mateus estava um pouco atrás, mas seu corpo também se inclinava discretamente para perto dela, como se ali fosse o único lugar seguro naquele momento. E aquilo doeu. Doía mais do que qualquer crítica que ele já tivesse recebido nos negócios. Doía mais do que qualquer perda financeira. Porque aquela cena silenciosa dizia algo que ele vinha tentando ignorar havia meses. Seus filhos estavam procurando abrigo em outra pessoa. Ítalo respirou fundo e passou a mão pelo rosto, tentando reorganizar os pensamentos. Durante anos ele construiu a reputação de homem frio, preciso, capaz de tomar decisões difíceis sem hesitar. Mas naquele momento, nenhuma dessas habilidades parecia útil. Ele olhou para o cavalo, que agora pastava tranquilamente a alguns metros dali. Sultão. O nome veio à sua mente com uma clareza dolorosa. Era o cavalo favorito de Lara. O mesmo animal que ela montava todas as manhãs quando vinham para aquela casa nos primeiros anos de casamento. O mesmo que carregou os dois pelas trilhas da propriedade enquanto planejavam o futuro, imaginando filhos correndo pelo campo, churrascos em família, verões inteiros vividos ali. Depois que o câncer levou Lara em menos de 8 meses, Ítalo nunca mais voltou. Trancou a casa. Mandou fechar a propriedade. Transferiu o caseiro para outra fazenda da empresa. E decidiu que aquele lugar deveria desaparecer da vida deles. Mas, aparentemente, o passado não desaparecia tão facilmente. Como vocês chegaram aqui? Perguntou ele, finalmente, com a voz mais baixa. Beatriz demorou um segundo para responder. De ônibus. Ítalo franziu a testa. De ônibus? Pegamos 2 ônibus até a estrada principal. Depois caminhamos. Caminharam quanto? 4 quilômetros. A resposta caiu como uma pedra no silêncio. 4 quilômetros? Ela assentiu. Ana cansou no meio do caminho, então eu carreguei ela nas costas um pedaço. O Mateus veio segurando minha mão. Ítalo olhou para o filho. Mateus abaixou os olhos, mas não parecia arrependido. Na verdade, parecia orgulhoso. Foi nesse instante que algo estranho aconteceu dentro de Ítalo. Ele imaginou aquela cena. Beatriz caminhando pela estrada de terra. Ana nas costas. Mateus segurando a mão dela. Os três atravessando o calor da tarde apenas para chegar até aquela casa esquecida. E então uma pergunta surgiu na mente dele. Por quê? Por que uma funcionária arriscaria o emprego daquela forma? Por que faria tanto esforço por crianças que, tecnicamente, não eram responsabilidade emocional dela? A resposta veio antes mesmo que ele perguntasse. Porque hoje é um dia importante. A frase saiu da boca de Beatriz com cuidado. Ítalo franziu a testa novamente. Importante? Hoje a dona Lara faria aniversário. O mundo pareceu encolher. Por um instante o empresário simplesmente ficou ali, olhando para ela, sem entender. Depois a lembrança caiu sobre ele como um peso esmagador. 15 de maio. Ele sabia a data. Claro que sabia. Mas havia decidido ignorá-la. Naquela manhã, quando viu o dia no calendário do escritório, mergulhou imediatamente numa sequência de reuniões para evitar pensar nisso. Fusões, contratos, negociações internacionais. Qualquer coisa que mantivesse sua mente ocupada. Qualquer coisa que evitasse a dor. Mas enquanto ele se escondia atrás de números e planilhas, alguém lembrava. Seus filhos. E a mulher que cuidava deles. Nós trouxemos flores para ela, disse Ana de repente. A menina abriu a mão pequena. Dentro dela havia uma flor amarela,
amassada pelo tempo que passou sendo segurada com carinho. A gente pegou ali no campo, explicou ela. Ítalo sentiu o peito apertar. E onde vocês iam colocar isso? Ana apontou para um grupo de árvores no fundo da propriedade. A Bia disse que a mamãe gosta daquele lugar. Porque ali tinha um balanço. A memória veio como um relâmpago. Havia mesmo um balanço ali. Um que ele mesmo pendurou anos atrás para Lara. O coração dele disparou. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando segurar a avalanche de lembranças que ameaçava romper a barragem que ele construiu dentro de si. Quando abriu novamente, viu Ana estendendo a flor em sua direção. É para você levar para mamãe. A simplicidade daquilo destruiu qualquer defesa que ainda restava. Os joelhos de Ítalo cederam. Ele se agachou lentamente na frente da filha, sem se importar com a poeira da terra grudando na calça cara do terno. Você ainda lembra dela? Perguntou ele, quase num sussurro. Ana assentiu. Eu lembro do cheiro dela. Mateus levantou a cabeça. E da voz. Ítalo não conseguiu segurar. As lágrimas vieram antes que ele pudesse impedir. Durante meses ele evitou falar de Lara. Achou que estava protegendo os filhos. Achou que ignorar a dor faria com que todos seguissem em frente mais rápido. Mas agora percebia algo terrível. As crianças não esqueceram. Elas apenas estavam lidando com a saudade sozinhas. E ele não estava lá. Beatriz observava tudo em silêncio. Ela não interferiu. Não tentou consolar. Apenas ficou ali, ao lado deles, respeitando aquele momento. Depois de alguns segundos, Ítalo respirou fundo e limpou o rosto. Você entrou na casa? A pergunta veio mais calma. Sim, senhor. Como? Eu sabia onde estava a chave reserva. A chave reserva? Beatriz apontou discretamente para a varanda. Embaixo do terceiro vaso de gerânios. Ítalo ficou imóvel. Aquele era exatamente o lugar onde Lara escondia a chave. Você entrou mesmo assim? Só para usar o banheiro e dar água para as crianças. Ítalo olhou para a casa. As janelas ainda estavam fechadas, mas a porta estava entreaberta. Por algum motivo, aquilo não o incomodava tanto quanto deveria. Na verdade, algo diferente estava acontecendo. Pela primeira vez em mais de um ano, ele sentia vontade de entrar ali novamente. Talvez porque o silêncio daquele lugar não fosse mais o mesmo. Talvez porque os filhos estivessem ali. Talvez porque Beatriz estivesse ali. Talvez porque, pela primeira vez desde o funeral, alguém tivesse tido coragem de quebrar o muro que ele levantou ao redor da memória de Lara. Ele se levantou devagar. Depois olhou para os três. Vamos entrar. Beatriz arregalou os olhos. Senhor? Vamos ver como está a casa. Ana sorriu imediatamente. Mateus pegou a mão do pai. E pela primeira vez em muitos meses, Ítalo sentiu os dedos pequenos do filho apertarem os dele. Não com medo, mas com confiança. A porta da casa de campo rangeu lentamente quando Ítalo a empurrou. O som ecoou pela varanda de madeira como se o lugar estivesse acordando depois de um longo sono. Um cheiro conhecido escapou do interior escuro da casa. Madeira antiga, poeira, lembranças. Era o cheiro do passado. Por um instante ele hesitou. Aquele lugar guardava mais do que móveis abandonados. Guardava a última fase da vida de Lara. Guardava as manhãs em que ela ainda conseguia rir apesar da doença. Guardava os planos que fizeram quando acreditavam que teriam décadas pela frente. E, acima de tudo, guardava o dia em que ele decidiu fechar tudo e nunca mais voltar. Mas agora seus filhos estavam ali. Mateus entrou primeiro, puxando a mão do pai com entusiasmo tímido. Ana veio logo atrás, olhando tudo ao redor com curiosidade. Para ela, aquela casa era quase um lugar novo. Era pequena demais quando Lara ainda estava viva para guardar muitas lembranças dali. Beatriz permaneceu na porta por um segundo, como se estivesse esperando autorização invisível para atravessar aquele limite. Pode entrar, disse Ítalo, sem olhar para ela. Ela assentiu e entrou com cuidado. A sala principal estava coberta por lençóis brancos que protegiam os móveis da poeira. A luz da tarde atravessava as frestas das janelas fechadas e criava faixas douradas no chão de madeira. Mateus correu até uma mesa pequena perto da lareira. Pai, olha isso. Ítalo se aproximou. Sobre a mesa havia um porta-retratos. A fotografia mostrava Lara sorrindo, sentada exatamente naquela mesma varanda, grávida dos gêmeos. O rosto dela estava coberto por uma camada fina de pó. Exceto por uma parte. Alguém havia passado o dedo exatamente sobre o sorriso dela. Foi a Ana, disse Beatriz em voz baixa. Ela viu a foto e quis limpar.
Ítalo ficou olhando para o retrato por alguns segundos. Ele não sabia que aquela fotografia ainda estava ali. Durante meses ele evitou qualquer objeto que lembrasse Lara. Fotos foram guardadas. Roupas foram doadas. Conversas sobre ela foram reduzidas ao mínimo. Ele achou que aquilo ajudaria todos a seguir em frente. Agora começava a perceber que talvez tivesse feito exatamente o contrário. Eles sentem muita falta dela, continuou Beatriz. Ítalo virou o rosto. E você acha que eu não sinto? Eu sei que sente. Então não fale como se eu tivesse abandonado a memória da minha esposa. Beatriz permaneceu calma. Eu não disse isso. Mas o Senhor abandonou este lugar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mateus caminhava pela sala tocando os móveis cobertos, curioso com tudo. Ana já estava sentada no chão olhando um livro antigo que encontrou em uma estante baixa. Ítalo passou a mão pela moldura da foto de Lara. Por que você faz tudo isso? Perguntou ele de repente. Beatriz franziu levemente a testa. Tudo isso o quê? Arriscar seu emprego. Trazer meus filhos aqui. Enfrentar minha raiva. Você sabia que poderia ser demitida. Sabia. Então por quê? Beatriz demorou alguns segundos para responder. Porque eu fiz uma promessa. Ítalo levantou os olhos lentamente. Uma promessa? Ela apontou discretamente para a fotografia de Lara. Para ela. Ítalo ficou completamente imóvel. Você mal conhecia minha esposa. Conheci mais do que o senhor imagina. A resposta foi tão tranquila que o empresário sentiu algo estranho no peito. Explique isso. Beatriz respirou fundo. Nos últimos 2 meses da vida dela, quando a doença piorou muito, eu ficava com ela à noite. Ítalo franziu a testa. À noite? Sim. Quando o senhor precisava trabalhar até tarde ou viajar para resolver questões do tratamento. Ela não conseguia dormir. Então nós conversávamos. Conversavam sobre o quê? Sobre muitas coisas. Sobre os filhos. Sobre o senhor. Sobre esta casa. Ítalo sentiu o coração bater mais forte. E o que exatamente ela disse? Beatriz olhou novamente para a fotografia. Ela disse que tinha medo de uma coisa. Medo? Medo de que depois que ela partisse, o senhor tentasse apagar tudo para fugir da dor. Ítalo não respondeu. Ela disse que o senhor era um homem forte, mas que às vezes confundia força com silêncio. Disse que o senhor iria trabalhar cada vez mais para não precisar sentir nada. Disse que os meninos ficariam quietos demais. E que alguém precisava lembrá-los de onde vinha o amor da família. A sala parecia menor agora. Ítalo sentou lentamente no sofá coberto pelo lençol. E o que ela pediu para você? Beatriz respondeu com a voz mais suave que ele já havia ouvido. Ela pediu que, quando chegasse o aniversário dela e as crianças fossem um pouco maiores, eu trouxesse eles aqui. Ítalo ergueu os olhos. Aqui? Ela disse que este lugar era o coração da família de vocês. Disse que se vocês esquecessem essa casa, esqueceriam também uma parte do amor que construíram juntos. Ítalo sentiu algo quebrar dentro dele. Ela disse mais uma coisa. O que? Disse que o senhor teria medo de amar de novo. E que alguém precisaria lembrar o senhor de que o amor não acaba quando uma pessoa vai embora. Ítalo ficou em silêncio. Mateus apareceu ao lado dele naquele momento e encostou a cabeça em seu braço. Pai. Ítalo olhou para baixo. O menino segurava um álbum de fotos antigo. Ele abriu na primeira página. A fotografia mostrava Lara segurando os 2 bebês recém-nascidos. Mateus apontou para a imagem. A mamãe tá feliz aqui. Ana apareceu ao lado deles e assentiu. Porque aqui é a casa dela. As palavras das crianças ecoaram pela sala. Ítalo fechou o álbum devagar. Depois olhou para Beatriz. E pela primeira vez desde que a contratou, ele não estava olhando para uma empregada. Estava olhando para alguém que havia carregado um pedaço importante da história da família que ele mesmo tentou esquecer. O silêncio que tomou conta da sala parecia diferente agora. Não era mais aquele silêncio pesado de abandono que havia dominado a casa por mais de um ano. Era um silêncio cheio de lembranças despertando, como se cada objeto daquele lugar estivesse voltando lentamente à vida. Ítalo permaneceu sentado no sofá, olhando para o álbum de fotografias aberto sobre a mesa de centro. As páginas mostravam momentos que ele quase tinha esquecido. Lara correndo pelo campo com os cabelos soltos, Lara rindo enquanto tentava ensinar Mateus a dar os primeiros passos, Lara sentada na varanda com Ana adormecida no colo enquanto o pôr do sol pintava o céu de laranja. Cada imagem parecia um pedaço de vida que ele havia trancado dentro de si. Mateus se aproximou novamente. Pai, a gente pode abrir as janelas? Ítalo ergueu o olhar. Por quê? Tá escuro aqui.
Ele olhou ao redor. O menino estava certo. A casa parecia um pouco sufocante com todas as janelas fechadas. Antes que ele respondesse, Beatriz caminhou até a primeira janela da sala. Ela hesitou por um segundo, como se ainda tivesse medo de ultrapassar algum limite invisível, mas então destravou a madeira antiga e empurrou a janela para fora. A luz do final da tarde invadiu a sala imediatamente. O ar fresco entrou junto, trazendo o cheiro da terra e das árvores do campo. Ana abriu um sorriso. Agora parece casa. A frase foi simples, mas teve um efeito profundo. Ítalo levantou devagar. Ele caminhou até outra janela e abriu também. Depois outra. E mais uma. Cada janela aberta parecia afastar um pouco da tristeza que havia se acumulado ali. Mateus correu pela sala. Olha, pai. Dá para ver o cavalo. Sultão continuava no campo, pastando tranquilo, completamente alheio às mudanças que estavam acontecendo dentro da casa. Ana foi até a estante de livros e começou a olhar os objetos com curiosidade. Ela pegou um pequeno sino decorativo. A mamãe tocava isso quando chamava a gente para jantar? Ítalo sorriu pela primeira vez naquele dia. Sim. Beatriz observava tudo em silêncio. Ela não parecia querer ocupar espaço naquele momento. Apenas acompanhava os movimentos da família, como alguém que sabia que aquele era um instante delicado demais para interferências. Depois de alguns minutos, Ítalo falou novamente. Você limpou o jardim. Beatriz levantou os olhos. Um pouco. Por quê? Porque as crianças queriam ver como era. E também porque achei que a dona Lara ia gostar. A forma natural com que ela dizia o nome de Lara já não incomodava tanto Ítalo quanto antes. Na verdade, pela primeira vez ele sentiu algo diferente. Gratidão. Mas aquele momento de paz não durou muito. O som de um carro chegando pela estrada de terra cortou o silêncio. Ítalo franziu a testa. Ele caminhou até a janela da frente. Um carro branco parava diante da casa. Do veículo desceram duas pessoas. Augusto. E Renata. Seus irmãos. Beatriz percebeu imediatamente a mudança na expressão dele. Algo errado? São meus irmãos. As crianças ficaram em silêncio. Mateus reconheceu os tios e imediatamente se aproximou de Beatriz. Eles não gostam da Bia, murmurou o menino. Ana segurou a mão dela. Por quê? Porque eles acham que ela manda demais. Beatriz tentou sorrir, mas havia tensão em seus olhos. A porta da casa se abriu bruscamente segundos depois. Augusto entrou primeiro, olhando ao redor com expressão de reprovação. Então era verdade. Ítalo permaneceu parado. Do que você está falando? A cidade inteira comentando que você desapareceu do escritório e veio passar o fim de semana aqui com a empregada e as crianças. Renata entrou logo atrás. E agora vemos que era verdade mesmo. O olhar dela parou em Beatriz. Interessante. Ítalo cruzou os braços. Vocês vieram até aqui para fazer fofoca? Viemos porque alguém precisava te lembrar quem você é, respondeu Augusto. Ítalo ergueu a sobrancelha. E quem exatamente eu sou? Um empresário respeitado. Um homem que construiu uma fortuna. Não alguém que vai destruir a própria reputação por causa de uma funcionária. O ar da sala ficou pesado. Mateus segurou mais forte a mão de Beatriz. Ana se escondeu atrás dela. Renata deu alguns passos pela sala. Então é aqui que você decidiu transformar sua vida em novela. Ítalo respirou fundo. Cuidado com as palavras. Eu só estou dizendo que todo mundo já está comentando. O olhar dela voltou para Beatriz. A empregada virou babá. A babá virou governanta. E agora parece que virou dona da casa. Antes que Beatriz pudesse dizer qualquer coisa, Ítalo deu um passo à frente. O nome dela é Beatriz. E vocês vão usar esse nome. O tom da voz dele fez até Augusto hesitar por um segundo. Ela trabalha para mim, continuou Ítalo. E cuida das crianças melhor do que qualquer um aqui. Renata cruzou os braços. Isso não muda o que parece. Ítalo deu mais um passo. E o que parece? Que você esqueceu Lara rápido demais. O silêncio caiu novamente sobre a sala. Mateus olhou para o pai. Ana apertou a mão de Beatriz. E então Ítalo respondeu. Eu nunca vou esquecer Lara. A voz dele não era agressiva. Era firme. Mas amar outra pessoa não apaga o amor que eu senti por ela. Renata abriu a boca para responder, mas ele continuou. Vocês sabem quem segurou essa família quando Lara ficou doente? Vocês sabem quem cuidou dessas crianças enquanto eu tentava manter tudo funcionando? Ele apontou para Beatriz. Ela. Vocês sabem quem esteve aqui hoje lembrando o aniversário dela? Ela.
A sala ficou completamente silenciosa. Augusto desviou o olhar. Renata parecia sem resposta. Mateus apertou a mão do pai. E naquele instante ficou claro para todos que algo havia mudado dentro de Ítalo. Ele não estava mais tentando fugir da própria vida. A tensão na sala parecia ter diminuído um pouco depois das palavras de Ítalo, mas ainda havia algo pesado no ar. Augusto e Renata permaneceram em silêncio por alguns segundos, observando a cena diante deles como se tentassem reorganizar tudo que haviam imaginado antes de chegar ali. Renata foi a primeira a falar novamente. Então é isso? Perguntou ela, cruzando os braços. Você pretende transformar essa situação em algo normal? Ítalo respondeu com calma. O que exatamente você chama de situação? Ela apontou discretamente para Beatriz. Isso. Beatriz permaneceu imóvel, sem reagir. Seu instinto era recuar quando surgiam confrontos como aquele. Mas antes que ela pudesse dar um passo para trás, Mateus segurou sua mão com força. O gesto não passou despercebido. Augusto soltou um suspiro pesado. Você está cego, Ítalo. Não percebe o que as pessoas vão falar? Eu não vivo da opinião das pessoas. Mas vive da reputação. Ítalo caminhou lentamente até a mesa onde o álbum de fotos ainda estava aberto. Ele pegou o retrato de Lara e observou por alguns segundos. Depois levantou os olhos novamente para os irmãos. Vocês acham que Lara ficaria feliz vendo o que eu fiz com esta casa? Nenhum dos dois respondeu. Vocês acham que ela gostaria de ver os filhos crescendo em silêncio, fingindo que ela nunca existiu? Renata desviou o olhar. Foi o jeito que você encontrou para lidar com a dor, disse ela. Talvez. Mas não foi o jeito certo. Mateus aproximou-se do pai. Pai. Ítalo olhou para baixo. O menino segurava novamente a pequena flor amarela que havia encontrado no campo. A gente ainda pode levar para mamãe? O empresário respirou fundo. Pode. Ele pegou a mão de Mateus. Vamos juntos. Ana imediatamente correu até eles. Eu também quero ir. Os três caminharam até a porta da casa. Beatriz permaneceu parada por um segundo, mas então Ana voltou correndo e segurou sua mão. Você também vem. Beatriz olhou para Ítalo. Ele assentiu. Eles caminharam até o grupo de árvores no fundo da propriedade. O lugar onde Lara costumava passar as tardes sentada no antigo balanço de madeira. O balanço ainda estava lá. Um pouco envelhecido pelo tempo, mas intacto. Mateus colocou a flor aos pés da árvore. Feliz aniversário, mamãe. Ana encostou a cabeça no tronco da árvore. A gente veio te visitar. Ítalo ficou parado observando os dois. Durante meses ele acreditou que esquecer seria a melhor forma de sobreviver. Mas naquele momento percebeu algo simples. Lembrar também podia curar. Beatriz estava alguns passos atrás, respeitando o espaço deles. Depois de alguns segundos, Ítalo se virou para ela. Obrigado. Ela pareceu surpresa. Por quê? Por ter feito o que eu não tive coragem de fazer. Beatriz balançou a cabeça. Eu só cumpri uma promessa. Eles voltaram lentamente para casa. Quando entraram novamente na sala, Augusto e Renata ainda estavam ali. Mas algo na expressão deles havia mudado. Renata observou as crianças correndo pela sala, rindo, tocando os objetos da casa como se estivessem redescobrindo um lugar mágico. Ela suspirou. Eles parecem diferentes. Estão mais vivos. Augusto apoiou-se na mesa. Então você pretende voltar para cá? Ítalo olhou ao redor da sala iluminada. Sim. Talvez não todos os dias. Mas esta casa não vai mais ficar abandonada. Mateus levantou a cabeça. A gente pode vir sempre? Ítalo sorriu. Sempre que pudermos. Ana correu até Beatriz e a abraçou. A Bia também vem. Ítalo olhou para ela. E então falou algo que nem ele mesmo tinha planejado dizer. Beatriz não vem como empregada. Ela vem como parte da família. O silêncio voltou à sala. Renata observou os dois. Augusto parecia confuso. Mas nenhum deles respondeu. Lá fora, o sol começava a desaparecer atrás das árvores. O vento do campo entrava pelas janelas abertas e fazia as cortinas se moverem lentamente. Depois de muito tempo, aquela casa não parecia mais um lugar de despedida. Parecia um lugar de recomeço. Gostou da história? Então deixa o like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história, porque a sua opinião faz toda a diferença.